Bem-vindos ao Refúgio Eremita e o nosso especial de Natal. Como eu havia prometido para vocês, não é? Estou aqui nesse cenário pitoresco e aconchegante, que nada mais é do que a minha sala adaptada para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e também convido agora você que está aí, já dá o seu like, já senta, se acomode, porque nós vamos conversar. Vamos conversar de maneira bem leve, bem tranquila, como se fosse uma live de final de ano. Vamos falar de livros, obviamente, mais especificamente de um livro que tem tudo a ver com essa data, tem tudo a ver com a alma do Natal, que vai nos trazer grandes reflexões. E aí é o que é o mais importante. A data do Natal, ela precisa ser uma data de contemplação, uma data de reflexões do que passou, do que virá, de como está a tua vida, e é exatamente o livro perfeito que eu escolhi para esse momento, que é do Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Esse livro aqui é mais conhecido que nota de 5, gente. Já recebeu muitas adaptações. Às vezes as pessoas menosprezam o livro por conta desse nome, vamos dizer assim. As pessoas às vezes não têm muito interesse em ler algo de Natal. Mas esse livro não tem a ver especificamente com toda aquela temática natalina. Na verdade, se passa na época do Natal, mas tem uma discussão muito mais aprofundada, muito mais séria do que a gente imagina. Aqui para o Brasil ficou traduzida como Uma Canção de Natal e você até encontra outras traduções, como por exemplo, Um Conto de Natal, porque é um conto, né? É um livrinho pequeno, de 119 páginas, salvo engano. É super rápido, super dinâmico. Ele é um livro que vai te prender da primeira página à última, porque conforme vão surgindo ali os personagens, você vai ficando cada vez mais interessado e o desenvolvimento, né, do protagonista aqui, que nós estamos falando de Ebenezer Scrooge. Esse é o nome dele. E esse nome foi escolhido propositalmente por Charles Dickens ao escrever, porque Scrooge é aquela coisa, exatamente quando você fala isso, quando você exterioriza essa palavra, é exatamente essa é a sensação do nome. Scrooge, que é um termo usado para avarento, para uma pessoa amarga, uma pessoa desprezível, uma pessoa sovina, né? Uma pessoa que não gosta de ninguém, que não gosta de se misturar com ninguém, não se preocupa com ninguém, não tem empatia por ninguém. E é esse o nosso protagonista. É esse o nosso herói, por incrível que pareça. Interessante? Então faz o seguinte, pega aí o seu panetone que você ganhou da empresa, abre o panetone, o chocotone, pega a sua cerveja amanteigada, pega o seu chopp, pega o seu vinho do Porto, pega qualquer coisa e senta no sofá aí que a gente vai bater um papo a respeito dessa obra e juntamente com ela algumas reflexões que essa obra vem trazendo e vem nos ensinar, tá bom? Eu confesso que quando eu li o livro foi mais para acompanhar uma turma que eu faço parte, né, de clube de leitura, e eu só havia lido o Oliver Twist, né? E assim como a minha sensação era aquela, né? Beleza, Charles Dickens é maravilhoso, até porque ele se tornou um dos meus favoritos a partir da leitura do Oliver Twist, que inclusive eu vou reler, porque não tem como não ler mais a respeito. E tem literaturas, né, que a gente sabe que precisam ser relidas. Tem livros que precisam ser relidos em algum momento. E o Oliver Twist e dentre outras obras do próprio autor, elas merecem uma releitura com certeza, porque os valores que são trazidos ali são espetaculares. A escrita do Charles Dickens é excepcional. Se você não conhece o autor, talvez essa seja uma porta de entrada incrível para você conhecer. E daí você vai começar a deslanchar aí nas outras obras dele que de certa forma são bem mais robustas em volume, mas não menos cativantes. É incrível como as páginas correm quando o Charles escreve.
Beleza, ele tá ali naquele século XIX, né, da Londres soturna, sombria, aquela Londres suja, né, onde ele passa por um momento um tanto quanto de crise, vamos dizer assim, uma crise criativa. Após o sucesso estrondoso do próprio Oliver Twist e os outros 2 livros que ele chegou a lançar, não foi lá grandes coisas em seus resultados. Um deles é o Barnaby Rudge. Inclusive eu falei do livro no vídeo passado, né, que eu consegui adquirir, acho que a primeira versão traduzida para o português, finalmente ela chegou. Então, ele tá naquele momento, eu falei, meu Deus, o que eu vou escrever? Eu não tenho mais criatividade para nada, o Natal tá chegando, eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho meus filhos, tenho minha mulher, então ele tá todo enrolado. E ele precisa entregar resultado, e nessa entrega ele começa a buscar inspiração nos ambientes que ele frequenta. E assim o é, para que chegasse nesse personagem Ebenezer Scrooge, que é um velho, como eu já caracterizei para vocês aqui, já da sua idade extremamente avançada, por volta dos seus 70 anos quase, 60, quase 70, né? E ele tinha um sócio em sua empresa. A empresa dele muito bem sucedida, uma empresa que deu certo, né? Uma empresa que está caminhando bem, ele tem bons resultados, ele consegue bom dinheiro, ser próspero financeiramente com os resultados da empresa que ele trabalhou, que ele era o sócio junto com um outro personagem que é extremamente importante aqui nessa história, que é o Jacob Marley. Esse personagem nós não conhecemos em vida, mas ele vai aparecer aqui nessa história de maneira extremamente importante, talvez como uma figura de redenção, uma figura de alerta para o Ebenezer, né? Jacob morre, Ebenezer Scrooge fica com praticamente todo o patrimônio, porque Jacob não deixa herdeiros, né? E o Scrooge, ele mora num mausoléu sozinho, apenas com uma criadagem lá, acho que é uma empregada, se não me engano. E ele fica ali nesse lugar solitário. Porém, ele tem um parente, ele tem uma pessoa que se preocupa com ele. E toda a época de Natal, esse parente dele, que é o sobrinho, o convida para participar do Natal junto com a família. E o Scrooge, ele é um cara que não quer saber. Ele simplesmente acha que isso é uma besteira, que isso é ridículo, é bullshit, né? Que fala que é bobagem, é ridículo, não quero participar disso, eu não gosto disso. Pra que eu vou fazer parte desse negócio? O que eu ganho com isso? Porque essa é a mentalidade do Ebenezer Scrooge. Ele não faz nada que não seja para tirar proveito próprio, mesmo em situações em detrimento do benefício do próximo. Ele tem, inclusive, no escritório, a gente não sabe muito bem qual é o tipo de negócio que eles exercem ali, né? Qual é o segmento da empresa dele, mas ele tem um funcionário, que é o Bob Cratchit. O Bob é um exemplo, digamos, de uma pessoa muito casta, uma pessoa correta, uma pessoa de alma boa, pura, que não costuma reclamar da vida. Porém, é uma pessoa que tem dificuldades, né, financeira, tem uma família, e ele ali trabalha para o Scrooge de maneira extremamente disciplinada, apesar dos ataques, do sarcasmo, das afrontas às quais o Scrooge submete muitas vezes o Cratchit ali durante o seu expediente. Chega até um momento ali da história que ele fala a respeito do feriado, né, das folgas, do Natal, e o Scrooge logo já fala, mas você vai sair, se você sair eu não vou te pagar, você sabe aquela coisa de eu não vou abrir mão de você para você ficar festejando, porque se você fizer isso eu vou descontar,
Sabe assim, aquela coisa bem avarenta mesmo, né? E isso aparece numa cena do livro. Claro que eu não vou ficar dando muito detalhe, como sempre, né? Aqui no nosso canal, não vou ficar contando a história toda. Mas eu vou passar o panorama da história para que a gente se situe. É época de Natal, Charles Dickens está lá, ele se inspirou para fazer essa história e aí está estabelecido o cenário, né? Ebenezer na sua casa solitário, de repente à noite se depara com uma situação extremamente sobrenatural. E é aqui que começa a entrar e a misturar a situação do fantástico com o real, né? O Charles Dickens, ele pega toda aquela onda de criança. Criança sempre gosta dessas coisas, né? De escutar história de terror, de fantasma, monstro, enfim. E ele pega isso e traz para a história. Para você ver, é um conto de Natal, mas não tem Papai Noel. Tem o quê? Tem fantasma. É muito bom, porque à noite, na calada da noite, meia-noite, por aí, começa um barulho, né, sobrenatural. Um barulho estranho. Está ali Ebenezer em sua cama, solitário. De repente, esse barulho de correntes batendo e arrastando pelo chão. Um barulho estrondoso, terrível e amedrontador, eu diria. Você pensa na cena aí na tua cabeça. Você está dormindo, ou você está tentando dormir, e de repente você começa a escutar uns barulhos de batida de corrente, arrastando corrente perto do seu quarto. O que você vai fazer, meu amigo? Pensa aí. Exatamente. O desespero bate, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí você já lembra de Deus. Foi, pelo amor de Deus, me livra daqui. O que é isso? Né? E exatamente quem aparece? O fantasma de Jacob Marley. Para o seu antigo sócio, Jacob visita Scrooge. E nessa visita eles vão ter uma conversa muito séria. E o Scrooge meio que faz um interrogatório para esse seu amigo. Fala, o que você está fazendo aqui? Por que você está assim, cheio de correntes, com esse baú amarrado nas suas correntes e se rastejando, fazendo todo esse barulho com esse aspecto terrível? E é engraçado, a resposta do Jacob é aquela que faz com que o Scrooge fique cada vez mais intrigado e ao mesmo tempo assustado. Marley diz, olha, isso aqui é o peso da vida que eu levei. A grosso modo, tá, gente? Não vou falar exatamente como é escrito. É o peso da vida que eu levei, de como eu levei, das coisas que eu dei importância. Muitas vezes eu deixei de dar importância às coisas que eram realmente necessárias, que fossem dada a importância, para simplesmente caminhar numa trajetória de vida extremamente materialista, focando sempre nos meus objetivos pessoais, fazendo o que eu queria, ganhando o meu dinheiro desenfreadamente, mesmo em situações que fossem prejudiciais para quem estava próximo, não importava os meios. É exatamente esse é o peso. E eu vim aqui, aí vem o aspas do Marley, né? Eu vim aqui para te ajudar e te alertar a não ter o mesmo destino que eu. Ou seja, porque ele está vagando. Ele está numa espécie de purgatório. Ele está vagando. Não está em paz. Então ele, vagando, ele foi até o amigo e falou, não quero que você tenha o mesmo destino que eu. Então você precisa ser alertado antes e precisa de um processo. É aí que começa a nossa jornada, gente. Essa jornada espetacular. Marley passa as instruções para o seu amigo que ele vai receber. Ele vai receber a visita nas próximas noites de
3 criaturas fantasmagóricas, cada uma com a sua finalidade. E no horário específico ali. Aí o Scrooge fica maluco, né? O que é isso, né? Como assim? Não quero saber de nada disso, deixa eu viver minha vida em paz aqui, não quero saber. Mas ele ficou ainda com aquela pulguinha, né? Apesar dele ter essa coisa meio rabugenta, ele ficou preocupado. De certa forma, o Marley conseguiu tocar a alma dele, para ele ter certa preocupação, coisa que ele não demonstrava com nada, vamos dizer assim. E, dito e feito, nas noites posteriores, começa a primeira visita. Aí nós temos a visita de 3 fantasmas. O primeiro é um fantasma intitulado Fantasma do Natal Passado, porque a temática é voltada sempre para as noites de Natal, ali como uma lembrança, ou até mesmo sempre em momentos natalinos, vamos dizer assim. O primeiro fantasma, ele tem um aspecto quase de uma assombração, sabe aquela coisa meio mulher de branco flutuando, com os braços longos, aquela coisa bem meio assombração mesmo, né? E esse fantasma leva o Scrooge numa viagem temporal de maneira extremamente sobrenatural, né, gente? A gente pensa que pode ser um sonho, pode ser até mesmo algo fantástico, né? E aí, nessa viagem, ele volta para se deparar com cenas dele lá na infância. O Scrooge começa a ser confrontado de coisas que ele viveu na infância. Começa a ser confrontado, inclusive, com pessoas que tinham cargos de empresários e empregadores, assim como Scrooge é atualmente, que eram exemplos de moral, de bom caráter, exemplos a ser seguidos de como ser um bom homem de negócios, de como ser um bom patrão, vamos dizer assim. E é muito impressionante como isso o toca, porque ele lembrava, quando menino, desse empresário, desse empregador. E ele começou a refletir, falei, poxa, olha que cara alegre, né? As pessoas gostam dele, né? Os empregados todos gostam dele, como ele é bonzinho. E além disso tem ali algumas cenas, é óbvio que eu não vou falar, do garoto Ebenezer lá na infância. Claro que com certeza quando a gente carrega algumas lembranças não tão boas na vida, consequentemente no futuro isso pode afetar até o seu comportamento, né? E a gente começa a perceber que isso sim afetou a maneira com que o Ebenezer Scrooge passou a lidar com as coisas, passou a lidar com a vida, passou a lidar com os seres humanos, passou a encarar, inclusive, como ele encara as datas comemorativas, principalmente o Natal. Simplesmente desencantou, né? Ele simplesmente não pegou aquela raiva, aquele rancor e ficou depresso nesse sentido. E é isso que o fantasma faz com o Scrooge. E a afronta é tanta que tem uma cena muito legal, inclusive da ilustração que vem no livro oficial da época. Vou deixar a ilustração em algum lugar aqui, que é muito incrível o nível de opressão, porque chega um momento que ele fala, pelo amor de Deus, para, né? Para com isso, não aguento mais. E ele quer se desfazer de qualquer jeito daquela cena. E pois bem, esse foi o primeiro fantasma, que já serviu para ligar aquela luz de alerta, né? Na sequência, aí tem uma coisa, acho que talvez seja a melhor parte do livro, porque é a visita de um fantasma extremamente atípico, que não tem nada a ver com fantasma. É um fantasma do presente, do Natal do presente. E esse fantasma, gente, ele é uma alegoria incrível, na minha concepção, da figura de Jesus Cristo, tá? Não sei se foi a intenção, mas
toda a caracterização, como o impacto desse fantasma estando presente na cena e nos ambientes os quais eles vão visitar na viagem ali que o fantasma do presente vai levar o Scrooge, você percebe que esse fantasma é o fantasma transformador. É o fantasma que traz a cura, que traz a renovação, que traz a esperança, que traz a comunhão mesmo nos momentos de crise. E esse é o ponto, prestem atenção nesse detalhe, porque a viagem que o fantasma faz com o Scrooge leva-o para um lugar extremamente improvável para o próprio Scrooge, que é a casa do seu funcionário Bob Cratchit. E lá nessa casa ele vai ficar extremamente constrangido, porque eles estão ali como se fosse uma visão, né? Aquela coisa de ghost. Você tá lá vendo a cena, mas você não tá lá, você tá como se um espírito. E isso acaba com o Ebenezer Scrooge. Joga ele no chão. Meu Deus do céu. Como assim? Temos ali uma família feliz. Temos ali uma família simples. Uma família pobre. Porém, uma família feliz, suprida. Uma família que se ama. Uma família preenchida por um amor que transcende. Uma família que está vivendo o real espírito do Natal. E o mais interessante, tem uma figurinha nessa família, que é o pequeno Jim. O pequeno Jim é a figura central para que o Ebenezer simplesmente fique de joelhos moralmente, vamos dizer assim. Que ele já comece a pensar um pouco do que ele vai fazer na vida. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha esse garoto, o menino tem uma doença grave, corre sério risco de não sobreviver. No entanto, eles estão ali comemorando, celebrando, se alegrando com todo mundo. E o menino ali, porque não se sabe qual será, não se sabe qual será o destino do garoto no próximo Natal. Então eles aproveitaram da maneira mais plena possível, dando importância para o que realmente importa. E essa visita foi extremamente impactante. É óbvio que eu contando não dá um décimo da sensação que é a escrita do Charles Dickens, né? Ebenezer acaba atordoado, né? Nós temos agora o terceiro fantasma. E esse fantasma ele é bem diferente. Aí nós entramos numa ambientação completamente transformada. Já não é aquela coisa alegre como foi o segundo fantasma, com aquele espírito vívido. Agora nós temos um espírito extremamente amedrontador, espectral, do nível de um comensal da morte ou talvez um dementador, vamos dizer assim. Para quem gosta de Harry Potter sabe o que eu estou falando. É aquela figura macabra, aquela coisa, aquele vulto preto, extremamente intimidador. E ali o Ebenezer ele não consegue ficar à vontade diante desse espectro. E o espectro não fala nada. Ele começa a perguntar: o que você quer de mim? Para onde você vai? Para onde você quer me levar? Me mostra o que você quer. E esse monstro, esse espectro, não fala, ele só gesticula. E a direção que ele leva o Scrooge, vamos dizer, é a direção natural, por conta até desse aspecto do fantasma, é a direção de um cemitério, perto ali de onde o seu sócio Marley morreu. E ali há um desfecho
acontece ali toda uma cena maravilhosa, a cena é incrível. Precisa ler, gente. A cena é incrível, eu não vou contar. Mas diante disso há um reavivamento do que é o espírito de Natal, há um ressuscitar de um ser que estava praticamente morto, apesar de vivo. E as ações de Ebenezer, as decisões de Ebenezer Scrooge vão refletir de maneira incrível depois de toda essa jornada que ele teve. Uma pessoa que não dava a mínima importância para o que era o Natal, um ser humano praticamente entregue na vida, apesar de bem-sucedido. E o espírito de Natal, agora para concluir, eu vou terminar. Para concluir, eu não quero ficar dando mais detalhes do que acontece, até porque o conto é muito rápido, mas a discussão que fica aqui quando a gente percebe, principalmente ali naquele segundo fantasma, é que o verdadeiro espírito do Natal não está no Papai Noel, não está no festejo, na comemoração em si, não está nessa troca de presentes. O Natal ele tem uma finalidade bem definida, que é a celebração do nascimento do Salvador. E é exatamente a única maneira que nós temos de encontrar, muitas vezes, uma saída de um buraco que nós, porventura, podemos estar. Nós sabemos que tem gente que vai comemorar muito, mas eu sei também que nessas épocas há muita gente que está com o coração partido. Há muitas pessoas que estão tristes sem nenhum motivo para celebrar, que perderam entes queridos, que perderam alguma coisa que, de certa forma, tinha um valor inestimável. A dor acaba dando lugar a qualquer probabilidade de recuperação e de um retorno à felicidade, ao sorriso, à alegria. E é por isso que eu trouxe esse livro como um gancho para essa discussão. Que nós possamos dar uma importância maior para o que realmente importa no Natal. Se você está aí, muitas vezes desdenhoso, amargurado, não se importando muito bem, lembre-se que você está vivo. Lembre-se que você, todos os dias, tem acordado até aqui. E quem proporcionou isso não tem outra pessoa que não o Criador, que enviou o seu Filho, que nasceu, que é o motivo da comemoração do Natal. Que nós possamos ter essa reflexão, que nós possamos nos alegrar sim, que nós possamos refletir como nós estamos vivendo, que possamos pensar no que estamos dando muita importância e se realmente vale a pena dar toda essa importância para determinada coisa que nós estamos dando. É por isso que eu estou aqui com alegria. Talvez esse seja o vídeo mais difícil e mais importante para cá. Confesso que é bem complicado. Apesar do livro estar todo na minha cabeça, tem muito mais do que apenas falar do livro.
é muito mais do que isso. E de coração eu desejo a vocês um Feliz Natal. Que vocês se sintam aí abraçados e incentivados a ler esse conto maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Que fique aí como uma leitura rápida de férias. Vocês vão gostar muito. Beleza? Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo nessa conversa. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque foi esse ano que nós começamos o canal e nós estamos aqui aos poucos conseguindo abastecê-lo. E espero que vocês tenham gostado, deem seu like, compartilhe com os colegas essa mensagem, não meramente do livro, mas que seja uma mensagem positiva, que seja uma mensagem edificante e acolhedora para vocês, para você e para a tua casa. Deus abençoe vocês e Feliz Natal.